RF News está de volta. Bom, ontem nós mostramos uma reportagem sobre um dos assuntos mais falados no momento, a reforma da Previdência. E convidamos então o advogado especialista, Dr. Luiz Auríquio, para responder algumas perguntas que vocês aí de casa nos mandaram aqui no WhatsApp, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Aliás, é um dos assuntos mais comentados mesmo, né? Porque realmente mexe com a vida dos brasileiros, né, doutor? Sim, é verdade. Boa noite, Baniele. Boa noite a todos os telespectadores. É um assunto que é de grande importância para todos nós brasileiros, para a nossa geração e para as futuras gerações. Sobretudo porque existe uma expectativa, não é, de que em um curto espaço de tempo a gente possa alcançar um idoso para cada 4 brasileiros. Não é? Daí a conta não vai fechar, na verdade? Com certeza não. Hoje nós somos um idoso para cada 10 brasileiros, mas num curto intervalo de tempo nós seremos um idoso para cada 4 brasileiros, e aí a gente percebe a necessidade de uma reforma da Previdência. Porque, ou seja, muita gente se aposentando e daí o dinheiro vai ficando curto na conta do governo. É isso a lógica? Exatamente. Há uma outra preocupação no que diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição. Antigamente, muita gente começava a trabalhar muito cedo e pedia a sua aposentadoria também com uma idade muito baixa, tendo em vista que já tinha contribuído muito tempo para a Previdência. Todavia, a expectativa de vida está cada vez maior. E hoje em dia as pessoas se aposentam, por exemplo, com 55, 56, 57, antes mesmo dos 60 anos, o que parece, para os dias de hoje, algo que a Previdência quer evitar. Com certeza. Na minha opinião, parece injusto, porque, na verdade, a pessoa vai lá, trabalha todos os dias com carteira assinada, né? Esperando realmente descansar no final da vida. De repente, vem uma proposta dessa e muda todo o plano de vida dessa pessoa, né? Mas vamos responder, então, as perguntas dos telespectadores agora? Vamos sim, Mariana. A primeira pergunta, doutor, é óbvia, pode colocar na tela aqui, olha. O Rafael de Santa Bárbara do Oeste. Quais as principais mudanças, então, de como é hoje e como ficará se aprovada a nova regra? Para ajudar o doutor a explicar, temos inclusive uma tela para o doutor explicar. Vamos lá então, doutor. Exato, Rafael, obrigado pela perguntinha complexa, hein? Nós temos realmente uma série de alterações com a reforma da Previdência, uma proposta de emenda à Constituição Federal, mas a principal delas é a mudança do paradigma, não é? Acabando com a aposentadoria por tempo de contribuição e colocando lá uma idade mínima para a aposentadoria por idade fixada aos 62 anos para as mulheres e aos 65 anos para os homens. Em cinza nós temos, como era antigamente, 60 anos para as mulheres, 65 anos para o homem, mas com a exigência de um tempo mínimo de contribuição. Na verdade, como é hoje aqui, né? Perdão, isso, como é está hoje. Isso. E como vai ficar se aprovado. Isso. Hoje a pessoa se aposenta com 60 mulher, 65 homem, mas né? com uma exigência de um tempo mínimo de 15 anos de contribuição mínima. Nós passaremos, após a reforma, caso assim aprovada no Congresso Nacional, a uma contribuição mínima de um período de 20 anos. Ok. Além disso, não sei se é importante dizer, mas nós acabamos com a aposentadoria por tempo de contribuição. É evidente que existe um período, né, de adaptação. Existe uma transição necessária para isso, não se perde o direito do dia para a noite, e é importante dizer, no que tange ao direito adquirido, que ninguém precisa, por isso, sair correndo para se aposentar, para pedir a sua aposentadoria no INSS, caso já tenha hoje os requisitos legais para a aposentadoria. Quem tem o direito adquirido consegue se aposentar normalmente. Essa é a principal dúvida de todos os telespectadores, viu? Tem gente que realmente tá para se aposentar aí, entrar com a aposentadoria e de repente essa regra muda e daí eles mandaram. E daí? Eu vou me enquadrar nas novas regras? Vou ter que trabalhar mais? Vamos então para a próxima pergunta? Sim, vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Olha, eu não consegui fazer todas, na verdade, porque vieram várias perguntas aqui ontem no WhatsApp, viu? Mas certamente a dúvida de um telespectador pode ser a sua também lá em casa. De repente muda o ano, né? Sim. O tempo de contribuição, mas basicamente a mesma coisa. Olha lá, a Sara de Candeias, Bahia.
É verdade que com a reforma aprovada, os idosos que fazem parte do baixa renda vão receber menos de um salário mínimo quando aposentar? É verdade ou não, doutor? Na forma como está hoje na proposta, é possível que isso aconteça. Para os idosos que venham a se aposentar sem aquele tempo mínimo de contribuição, então, como a assistência está se desvinculando da Previdência, a solução para eles é o benefício de prestação continuada, que começa para idosos com 60 anos de idade a razão de R$ 400. Há um decréscimo. E esse valor sobe para um salário mínimo quando alcançamos 70 anos de idade. Mas, lembrando, nesse caso é para aquele idoso que solicita o benefício e não tem tempo de contribuição. Não tem nenhum tempo de contribuição. Exato. Muito pouco, né, doutor? É muito pouco, é muito pouco. Para se viver hoje no país. Próxima pergunta na tela. Giba de Paulínia. Eu tenho 54 anos de idade e 34 anos de contribuição. Se a reforma for aprovada, quando eu vou me aposentar? Muito bem. A pergunta do Giba é importante, porque caso a reforma seja aprovada, hoje o Giba não tem o direito adquirido. Ele tem 34 anos de contribuição, precisaria de mais um para chegar ao direito de se aposentar por tempo de contribuição com 35 anos. Nesse caso, há uma regra de transição. Aliás, para a aposentadoria por tempo de contribuição, são 3 regras de transição. Aquela somatória de pontos, idade e contribuição, que nós chamamos de 86-96, né? Mulheres somando 86 e os homens 96, continuam até chegar à pontuação de 105 homens e 100 mulheres. Há também uma regra de transição para a aposentadoria de tempo de contribuição que esquece o tempo de contribuição e se fixa na idade. Preciso de 61 anos de idade mínima para usar o tempo de contribuição, idade mínima essa que sobe meio ano a cada ano. Né? Então, o ano que vem, 61,5, 62, 62,5. Tá. E no caso do Giba, a terceira regra de transição talvez seja a mais adequada, porque para aquelas pessoas... No caso dele. Sim, porque aquelas pessoas que possuem 2 anos ou menos de tempo para se aposentar, existe uma regra de transição especial para não prejudicá-las, né? Faltando só 2 anos, muda a regra. Sim, sim. Então, nesse caso, ele paga um pedágio de 50% do tempo que falta. O Giba tem 34 anos, faltaria 1 ano para se aposentar, 50% desse 1 ano e meio, ele se aposentaria por tempo de contribuição com 35 anos e meio de contribuição. Só para explicar também, doutor, a gente tem até uma pergunta dessa que vem na sequência, não sei se tão logo, né? Mas fala justamente sobre esse período de transição, que nada mais é como o Giba, que está aí para quase se aposentar e não ser prejudicado, então, com essa nova proposta, né? Exatamente. Uma coisa é quem já tem o direito constituído hoje. Eu tenho 35 anos ou tenho 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. São 2 exemplos aí para aposentadoria por contribuição e de idade que hoje, uma vez completados, já te daria o direito independente da reforma, então ninguém precisaria sair correndo para o INSS para solicitar o seu benefício. De repente tenha que trabalhar mais um pouco, 6 meses? Não, veja, quando o direito já está adquirido, não há o problema. O problema pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O caso do Giba, no entanto, ele não tem. Ele tem apenas uma expectativa de direito, porque ele tem 34 anos. Entendi. Se ele tivesse 35 anos, a resposta é: Giba, pode solicitar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, mas Giba tem 34 anos. Então, se mudar a regra agora, ele precisa de uma das alternativas de regra de transição. Ele vai se enquadrar, sim, nas novas regras. Exatamente. Bom, próxima pergunta na tela. É da Estela, lá de Limeira. Eu tenho 60 anos e 12 anos de contribuição. Eu corro o risco de entrar nas novas regras da Previdência? Estela, no caso aqui, hoje em dia, nós precisamos de 60 anos para as mulheres, mas com 15 anos de contribuição. Então, se alterar... Hoje ela teria que trabalhar mais 3 anos. Hoje ela teria que trabalhar mais e, portanto, se alterar com a reforma da Previdência, ela continuará não tendo o direito adquirido.
o que equivale a dizer que ela vai também ter que respeitar uma regra de transição, tendo em vista que o que quer a reforma é que as mulheres se aposentem por idade com 62 anos mais 20. Mais 20. Mas ela vai poder observar uma regra de transição. No caso, com a idade dela e com 12 anos de contribuição, ela projetaria aí uma regra de transição, ela conseguiria se aposentar aproximadamente com 18 anos de contribuição. Ok, então precisaria trabalhar mais 6 anos. Mais 6 anos, e não mais 6 anos. 8, né? E não 8, e não 8. Ok, próxima pergunta na tela. O Paulo de Atibaia. Existe aposentadoria especial para algumas profissões? Eu sou eletricista. Sim, é uma pergunta muito interessante. A aposentadoria especial continua, né? Não vai acabar com a aposentadoria especial, então ela continua. No entanto, existe também uma regra de transição, porque os requisitos serão mais severos. Mas continua existindo a aposentadoria especial para pessoas que têm tempo de contribuição de 15, 20 e 25 anos. E no caso do eletricista, existe também a aposentadoria especial. Existem alguns requisitos. Por que especial no caso do eletricista? Porque está submetido a alguns agentes, né, que no caso podem ser perigosos, como no caso a eletricidade. Entendi. A eletricidade tem uma quantidade de volts, né, que nós vamos avaliar. O local onde ele trabalha, na construção civil tem mais restrições ainda, mas existe também. Então isso vai continuar? Vai continuar. Essas regrinhas. Pode ficar tranquilo, Paulo. Falando ainda em profissões, quem é trabalhador rural? Muda alguma coisa? Muda sim. Há uma equiparação, no caso do trabalhador rural, tanto a mulher como o homem, se exigiria dele 60 anos de idade, né? Não mais distinguindo as idades de homem e mulher, e 20 anos de contribuição. Fica um pouquinho mais difícil. Doutor Luiz, teve um telespectador que nós não colocamos aqui a pergunta, mas ele estava até revoltado com os políticos e ele quis saber, e para os políticos, como que fica aí se for aprovada a reforma? A proposta da reforma da Previdência é importante nesse aspecto também. Nós trazemos um pouco mais de igualdade nesse sentido, porque acaba a aposentadoria especial dos políticos, e a gente tem que imaginar que quando nós falamos do poder legislativo em si, sim, a média de aposentadoria de quem trabalha no poder legislativo é muito alta. Cerca de R$28 mil, enquanto que no regime geral da Previdência Social, cerca de 63% dos beneficiários se aposentam com um salário mínimo, não é? Com base no salário mínimo. Desleal, então, né? É desleal, uma muita discrepância muito grande. Né? Está em boa hora nesse aspecto a reforma. Ok. Temos mais uma pergunta na tela, o Vitor de Ribeirão Preto. Eu tenho 50 anos e faltam 13 anos para eu me aposentar. Como estou desempregado, não estou contribuindo no momento. Posso pagar o INSS por conta própria? Sim, sim. Contribuir agora facultativamente é a melhor coisa que o Vitor pode fazer. Sobretudo porque quando ele chegar na idade de 65 anos, quando ele chegar a 65 anos de idade, ele vai ter as suas contribuições. Seguramente ele terá 20 anos de contribuição na ocasião e conseguirá o benefício da aposentadoria por idade. Aliás, fica a dica, previdência privada sempre bom, né? Em qualquer situação, né, doutor? Sim, a previdência privada é sempre bom e nós vamos emprestar algumas características, né, para a previdência após a reforma, se aprovada desse jeito, porque também fica ao trabalhador a opção de optar pela aposentadoria mediante capitalização, né? Então ele pode decidir lá um valor de recolhimento, vai ter garantido a aposentadoria pelo salário mínimo, mas se ele quiser mais, ele pode contribuir mais num sistema de capitalização.